Bom dia! Começamos mais um Te com Tai. Prepare a sua canequinha, um chá quentinho. Nesse dia frio aqui em Madrid, mais um dia frio, mas com muito sol, um céu azul espetacular. São 12h15 aqui em Madrid e 8h15 no Brasil. Muito bom dia para quem tá acordando e ainda vai pro café antes de começar o Te com Tai aqui comigo, eu tenho certeza. Mas vamos lá, que hoje a gente vai falar sobre viver o hoje. E o que isso quer dizer? Muito bom dia para quem tá chegando. Eu trouxe, para começar esse Te com Tai, uma passagem do livro que eu já recomendei aqui outras vezes, que é O Segredo da Mente Milionária. E ele fala assim, ó, a consciência observa os nossos pensamentos e as nossas ações, para que vivamos as escolhas verdadeiras feitas no momento presente, em lugar de sermos governados por uma programação proveniente do passado. E o que isso quer dizer quando a gente fala sobre passado e presente? Que a gente vive, muitas vezes, muitas crenças e muitos pensamentos que estão enraizados na gente no passado, que a gente viveu lá na infância, na nossa juventude, ou até mesmo em experiências anteriores de trabalho, de família, e tu se acostumou a viver dessa forma. E muitas vezes, quando tu pensa nas tuas escolhas diárias, muitas vezes elas são programações desse passado e não refletem o que você é hoje ou o que você deseja ser ou deseja atingir no futuro. E essa provocação é um grande exercício de autoconhecimento, que é algo que eu trabalho com as minhas clientes na aula Ketai, como harmonizador de negócio. E também é um exercício comigo mesmo. Será que eu tô fazendo as escolhas por mim mesmo ou por uma constante reprogramação, né, que eu tenho das escolhas do passado? E pra gente entrar nesse assunto, eu vou fazer um exercício com vocês aqui. Então preparem aí papel e caneta pra gente fazer um exercício em conjunto aí pra nós entendermos que pensamento, isso a minha terapeuta fala muito, ó. Pensamento gera um sentimento, esse sentimento gera uma ação e essa ação vai gerar um resultado. Então, quando a gente sempre pensa em grandes exemplos da história da humanidade, tipo de pessoas que criaram um foguete e foi pra Lua, esse sentimento começou lá no pensamento. Gerou um sentimento de não, eu posso, ou frustração, não, eu nunca vou conseguir realizar. Gerou uma ação, né, ou não ação, né, porque se a gente vai muitas vezes movidos pelo sentimento de medo e que a gente não consegue, a gente não vai sair do lugar. E realmente a gente vai viver a vida que foi destinada pra nós, Olá! Olá, Dedé! Bom dia! Bem-vindo ao Te com Tai! E então a gente tá falando aqui, pra quem tá chegando agora e quem vai tá entrando nessa live, que é uma live de 15 minutos pra uma troca de ideias aqui, falando sobre a gente viver o que é de hoje, né? Realmente a gente parar de viver no automático e muitas das nossas escolhas, isso fala no livro do Segredo da Mente Milionária, não são nossas escolhas. São escolhas que já estão entranhadas no nosso DNA. A nossa questão mesmo com a relação com o nosso dinheiro, né? Muitas vezes elas são escolhas que a gente faz com base nas experiências dos nossos pais anteriormente, né? Dos nossos avós. E a gente acaba não sabendo como sair desse modelo, desse padrão que a gente criou. Então, um exercício que eu vou propor hoje, né, pra gente conseguir abafar um pouco esses pensamentos que não nos fortalecem, não nos levam pra frente, e fazer com que a gente se movimente, né? Vamos seguir o baile aqui. Então, assim, primeira coisa, quando a gente se pergunta quem a gente é uma pergunta bem complicada. Tipo, já pediu pra alguém... numa entrevista de emprego, por exemplo, pode se escrever em algumas palavras e aquelas algumas palavras muitas vezes nos bloqueiam. Tipo, eu não sei me descrever em algumas palavras. É um exercício que muitas vezes a gente não consegue falar da gente mesmo, ou a gente não consegue se perceber. Muitas empreendedoras com quem eu converso, elas têm essa frustração com elas mesmas, porque dentro de casa, muitas vezes, elas têm pessoas que não vão fortalecer o próprio negócio delas. Isso é muito normal. Quando a gente fala em empreendedorismo feminino,
as mulheres são julgadas muitas vezes do tipo, ai, vai largar a família pra trabalhar, pra empreender, pra fazer isso, vai ficar muitas horas no trabalho, ai, esse negócio não vai dar certo, eu sei. Muitas vezes isso acontece. E as opiniões dos outros acabam nos enfraquecendo porque a gente quer ser aceito. Faz parte do ser social. A gente quer pertencer à sociedade. Isso, né, a gente não quer ser excluído dos grupinhos. Por mais que a gente muitas vezes queira ser de grupinhos mais restritos, né? A gente quer estar em sociedade. E pra gente conseguir, então, vamos pra parte do exercício, pra parte prática. Então, quem é você? Quem é você? Vamos começar com aquela criança que você era, tá? Lá na infância, diz muito sobre quem a gente é na vida adulta. Tu acha que Van Gogh, Monet viraram pintores, né? Porque a história deles começou na infância com esse gosto pela arte, né? Pela pintura. E eu outro dia tive a oportunidade de conhecer um pouco mais da história do Christian Dior, que eu tava numa imersão sobre a perfumaria da Dior, e fala muito do por que a perfumaria tava tão junta, né, à vida do Christian Dior, porque ele tinha o costume, quando criança, de cuidar do jardim da família. Eles tinham um lindo jardim em frente ao mar, numa casa lindíssima lá na França, e as flores faziam parte da história dele, né? Então, muitas vezes as respostas da nossa vida, do que a gente quer ou não ser, está na nossa infância. Mas Taine, não tenho nada a ver com a criança que eu era. Será? Eu vou contar pra vocês que quando eu era criança, eu era muito comunicativa. Todas as festas de fim de ano, eu fazia um discurso. Eu criava um roteiro, né, e para falar sobre uma história da nossa família, daquele ano, e eu lia aquele discurso. Então, eu sempre fui muito comunicativa, né? E eu não... quando fui pro colégio, eu me considerava muito tímida. Eu não gostava... Eu não me considerava, não. Eu era muito tímida. Eu não gostava de falar em público. Nossa, eu morria de vergonha. Por quê? Porque eu tenho uma questão genética que quando falam, erram meu nome, por exemplo, ou falam comigo, eu fico com as bochechas rosadas. Isso é involuntário. E na mesma hora que isso acontecia, alguém vinha e dizia assim, ai, ficou vermelha, ai, tá com vergonha. E às vezes eu tava segura de mim, mas acontecia isso, era uma forma involuntária, não tem como controlar meus faces. Aqui também, se daqui a pouco alguém fala comigo, eu fico num vermelhão. E aquilo me boicotava a ponto de eu não conseguir mais falar, de apresentar um trabalho. Eu só consegui liberar isso quando eu cheguei na faculdade. E a faculdade, ela te dá um pouco mais de segurança, porque teoricamente tu tá fazendo um curso que tem a ver contigo. E publicidade tinha muito a ver comigo. E eu dizia assim, não, deixa que eu apresento, porque eu sei o que eu tô falando, sabe? Eu estudei, eu entendo do que eu tô falando e eu tenho condições de segurança de falar e defender essa nossa campanha, o que a gente criou, o nosso conceito criativo, ou, né, nos demais trabalhos ao longo da faculdade. Foi na faculdade que comecei a desenvolver essa Taine que vocês tanto veem aqui nas redes sociais, muito mais comunicativa. Até então, aquela menina que conseguia fazer os discursos na família tinha sido totalmente calada na época do colégio, né, porque tinha essa questão. Uma coisa que eu acho muito engraçada da minha infância é que, por muito tempo, eu quis ser Miss, Garota Verão. Um dia minha mãe me disse, filha, Garota Verão não vai dar. Não vai dar, entendeu? E eu tive uma experiência que eu fui rainha de festas de um clube de Santa Maria, que era o Clube Caixeral, que já nem existe mais. E eu fui, como rainha de festas do clube, eu fui pra um baile de carnaval, onde eu usava uma super fantasia. E se eu contar pra vocês que eu não expressei um sorriso, que inclusive na minha posse como rainha de festas, eu tava tão incomodada de estar, né, naquela situação, que eu não consegui sorrir. Eu acho que eu fui a rainha de festa mais antipática que tinha, porque eu não tava confortável naquela situação. Eu queria, porque eu achava bonito, mas eu não tinha dimensão do que era aquilo. E eu não entendia o que significava. Na verdade, eu queria usar um vestido bonito, um vestido de princesa. Acho que era muito mais um sonho visto na televisão, nos contos de fadas, do que necessariamente estar vivendo e
pertencer àquele título me dado. E aí nesse carnaval, eu tive que ir com aquela super fantasia, eu estava um personagem. Eu não era a Taine e não tinha nada que ver, eu tava, né, com uma roupa, uma maquiagem que é um azul aqui assim. Na casa da mãe deve ter essas fotos ainda, né? Um azul aqui, uma coisa assim que era... Ninguém me reconhecia. Acho que nem a minha própria família me reconhecia vestida daquele jeito, com aquela maquiagem. Eu tava completamente fora da pessoa que eu sou. E, então, essa questão, né, de não entender quem eu era e quem eu era, né? Então, por muito tempo, aquela menina da infância se distanciou, a vida adulta foi seguindo, eu fui buscando conhecer e buscando me entender. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer nesse exercício de entender quem a gente é olhar pra nossa história na nossa infância. É nos voltar pra quem nós somos, buscar aquelas fotos antigas, buscar ouvir histórias. Tu era muito de fazer tal coisa. Talvez o fazer tal coisa remeta muita informação sobre você, sabe? E buscando, né? E se desenvolvendo. Depois que você conseguiu, né, pegar essas informações sobre você mesmo, se exercitar, olhar a tua trajetória, olhar as tuas escolhas, onde tu te sente, aqui é o meu lugar. Tipo, diferentemente de mim, na fantasia de carnaval, com a sombra azul. Eu vou achar uma foto, eu vou tentar ver se eu acho uma foto, não sei se eu tenho no meu computador. Mas é sensacional, é totalmente diferente do que eu sou hoje. Tu vai escrever o que te inspira, quem te inspira, que coisas te inspiram. E tem assim, eu gosto da arquitetura de prédios na rua, eu gosto de ver o céu me inspira. Eu tenho uma amiga que todos os dias posta, né, olha pro céu, a Grace, maravilhosa. E eu gosto das flores, eu gosto de filme. Eu, por exemplo, assim, eu vou falar que a gente cria um mood board. Meu mood board, eu tenho referências dos filmes do Pedro Almodóvar, que são filmes que remetem muito à vida espanhola, né? Mas tem muita força. Os cartazes, ele tem uma capa do filme Volver, que a Penélope Cruz tá com uma flor vermelha. O vermelho, pra mim, se conecta muito comigo, sempre se conectou, desde criança. Eu lembro a primeira vez que eu usei um batom vermelho e eu disse, até que eu fico bem, sabe? Não fiquei estranha, sabe? E eu achava que não era pra mim. O batom vermelho não pertencia pro meu biotipo ou pra pessoa que eu era. E depois que eu comecei a usar, eu disse, não, mas peraí, faz sentido. Então, tem essa cor vermelha, a cor da Espanha. Tem Alice no País das Maravilhas, porque... Por causa do chá, da hora do chá, óbvio. O chapeleiro maluco com essa mesa de chá. A hora do chá tem muita conexão comigo, né? A história do País das Maravilhas. Questões que envolvam muitas cores. Então, Andy Warhol, né? Um pintor de arte moderna, né? Pop art, que traz muita cor. A questão das dançarinas flamencas. Acreditem, meu vestido de formatura do 3º ano do ensino médio foi uma inspiração num vestido flamenco, num vestido vermelho que eu tinha visto no Miss Universo. E eu queria que a costureira fizesse aquelas camadas de babados. A realidade expectativa, o vestido não ficou como eu esperava. Com umas camadinhas assim, meio murcha, meio pra baixo. Mas eu queria... E até nesses dias da imersão do Além da Moda, a gente tava num ateliê e tinha um vestido, né, com essas saias, né, de babados, bem estilo flamenca, né, das roupas flamencas. E eu disse, era isso que eu queria, né? Mas a costureira brasileira não conseguiu entender. Naquela época, lá, eu me formei em 2005. Ano que vem vai fazer 20 anos que eu saí do ensino médio. Não parece, né? Essa cara jovem não diz nada. E tu vai conectar. Então, assim, quem é você? Volte na sua infância, volte aí pra gente ir conectando as coisas. Volte em quem você era, escute as histórias que falam sobre você, veja se aquilo tá fazendo sentido, tá fazendo... Não, realmente, olha que tem alguma coisa aqui, sabe? Cria o seu mood board, quem são as tuas referências. Como eu já disse aqui, eu sou muito inclinada a marcas, né, determinadas marcas, gosto da história delas, sempre gostei da marca da Chanel por ter sido uma marca liderada e criada por uma mulher. Tem muitas controvérsias na história? Tem, como tudo e qualquer coisa que é criada no mundo. Nem tudo é uma linha plena, né, tem altos e baixos.
Gosto muito da história da Velvet Clicquot, que também é uma marca criada por mulher, que eu descobri recentemente essa história. Gosto das histórias da Jane Austen, que sempre trouxeram personagens mulheres muito fortes. Então tem essa questão do feminino muito forte na minha trajetória. Sou, né, como já disse, descendente de mulheres muito fortes. A família do meu avô, a família espanhola, com a qual eu tenho me conectado aqui, eram 6 mulheres. O meu avô era o 7º filho. Então tem muita força feminina na minha história. Cria esse seu mood board e depois conecta os pontos. Começa a conectar, tá? Eu gosto disso, tem a ver com isso. Mas não tenta ser tudo ao mesmo tempo. Vai conectando, vai buscando entender quem você é nesse processo e o que o mundo, né, pode querer que você possa aportar. Conecte a sua essência. E o que eu acho muito interessante é que muitas vezes a gente tem medo de falar como é o nosso método de trabalho, ou como é que a gente se conecta, ou o que a gente faz, ou dar dicas. Desde que eu criei a Cereja, todo e qualquer cliente que eu fizesse a primeira reunião, o primeiro contato, eu já falava muitas coisas que eu percebia sobre o evento que ele estava desejando criar. E eu lembro uma vez, um casal, que eles disseram assim pra mim: Taine, a gente fechou contigo porque desde o primeiro momento tu sempre trouxe as verdades, as soluções pra nós. E um determinado fornecedor disse: não, eu vou te dar a minha opinião, ou vou falar sobre determinada coisa depois que tu fechar o contrato comigo. Até então, eu não te dou não esboço nenhuma opinião sobre o evento. E aquilo me marcou muito, né, Maurício e Vanessa? Saudade de vocês, tá cheio de filho já vi. E aquilo me marcou muito porque, assim, eu sempre fui muito de dar, né, no sentido de estar... Tipo, eu não tenho medo de falar. Por quê? Porque a maneira com que eu criava os meus eventos, ou a maneira como a gente lidava com a Cereja, sempre foi na intenção de criar eventos com propósito, com significado, sabe? E a nossa essência, ninguém vai conseguir copiar. Por quê? Porque as conexões que tu fez lá na infância, na tua juventude, as exposições que tu viu, os filmes que tu assistiu, as pessoas que tu conheceu, são completamente diferentes das outras pessoas. E agora, trabalhando com marketing nesse meio digital, eu falo pra vocês assim, tem muita gente foda falando de marketing. Tem muita gente falando sobre tudo em todos os lugares. Tem muitos nutricionistas, tem muitos arquitetos, tem muitos médicos. Tem muita gente. Mas cada um tem a sua essência. Aqueles pontos que a gente conecta a partir lá da nossa infância, de quando a gente é concebido, se nós somos um filho desejado, planejado, o que isso reverbera na nossa vida. O amigo que a gente é para os nossos amigos, nossas pessoas próximas. E todo o que a gente entrega pro mundo faz a gente ser um profissional único, uma pessoa única, né? Então não tenha medo de fazer esse exercício. Porque, como eu disse no começo, né, que eu tava trazendo um trecho do livro O Segredo da Mente Milionária. Você tem que saber quem você é, sabe? O exercício é de perguntar. E não baseado naqueles pensamentos do passado, aquelas crenças do passado, aquelas questões assim, não se pode viver dessa forma, tem que se viver dessa forma. Não se pode não puxando o espanhol. Cada um de nós escolhe as suas escolhas, mas que seja de uma forma consciente com o que você é hoje e que quer ser. Então, antes de você pensar que você é uma marca para o mundo, pense, né, no seu exercício de autoconhecimento. E eu espero poder ter ajudado vocês nesse Tecuntai de hoje, né, sensacional, tomando um chazinho lá de Granada, na minha xícara de Granada, que é uma cidade lindíssima aqui da Espanha, super recomendo. E um beijo e até semana que vem. Um beijo grande pra quem se conectou comigo.